Me diz uma coisa, você já pensou em comprar um Renault Scenic? Será que é boa? Será que vale a pena? Nesse vídeo eu vou te esclarecer todas as dúvidas e te dar a minha opinião de dono. Falo de todas as vantagens e desvantagens. Falo também do preço das peças que dão mais problemas, enfim. Faço uma análise completa para te ajudar a decidir em comprar ou não comprar. No final, ainda te dou a minha opinião geral desse carro, se recomendo ou não recomendo. Eu tive uma Scenic por quase 4 anos e tenho conhecimento de causa. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar bastante detalhes muito interessantes desse carro. Começamos agora pelos pontos positivos e te garanto que são vários, hein? Por que eu digo isso? A Scenic é um carro com proposta familiar, que atende muito bem o seu papel. Ela foi um carro que revolucionou e inaugurou o mercado nacional de minivans. Começou a ser fabricada no Brasil em 1999 e parou de ser fabricada somente em 2016. Quando foi lançada, a Scenic foi um sucesso absoluto e a concorrência não perdeu tempo. Logo chegaram a Chevrolet Zafira e o Xara Picasso da Citroën para medir forças com a pioneira Scenic. Mas uma coisa eu te garanto, poucos carros hoje entregam tanto por tão pouco. Posso falar que a Scenic tem muito espaço interno, bastante conforto para todos os passageiros e um porta-malas que dá um banho na maioria dos SUVs de shopping vendidos atualmente. Vou começar te mostrando o interior da Scenic e tenho certeza que você vai se apaixonar. Pode acreditar que é muito espaço interno e você leva 5 adultos com bastante conforto. Sem falar que o carro é bastante completo. Todas as versões da Scenic vêm de série com o comando elétrico dos vidros dianteiros, direção hidráulica e retrovisor esquerdo com dupla visibilidade. A versão topo de linha é um verdadeiro espetáculo e conta com painel revestido em material emborrachado, chamado de Soft Touch, porta-objetos instalado na parte superior do painel de instrumentos e maçanetas internas de aberturas das portas cromadas. E ainda possui computador de bordo, freio ABS com assistência à frenagem de urgência, ar-condicionado, faróis de neblina, indicador de temperatura exterior, apoio de braço entre os bancos dianteiros, freios traseiros a disco, rádio toca-CD com display no painel, 4 alto-falantes e 2 tweeters, entre outros. Os bancos traseiros são repartidos e muito confortáveis, que parece até o sofá de casa. Todos eles possuem encosto de cabeça e cinto de 3 pontos, que te dá mais segurança. Como esses bancos são independentes, você pode trazer mais para frente, de forma individual. Inclusive, pode reclinar o encosto um pouco para trás e ficar numa posição ainda mais confortável. Ali no assoalho, embaixo do seu pé, tem mais uma opção de guarda-volumes. Nas costas dos bancos dianteiros existem mesinhas reclináveis iguais às de avião, o que oferece mais uma opção para quem quiser fazer um lanche, ou até mesmo trabalhar durante uma viagem. O banco do motorista também possui opções para ajustar a altura do assento, o encosto e a altura. O volante só possui regulagem de altura e não tem profundidade, mas nessa configuração já encontramos uma boa posição de dirigir. O que atrapalhou um pouco, na minha humilde opinião, foram os comandos de controle de abertura dos vidros que são separados. Os botões das janelas dianteiras ficam ali na porta e os da traseira ficam na parte inferior do painel à esquerda, o que causa desconforto para acionar. O Renault Scenic possui vários porta-trecos espalhados pelo carro. O grande diferencial que você não encontra em boa parte dos carros é o compartimento refrigerado, que é ligado junto com o ar-condicionado. Acredite, você pode armazenar até 3 latinhas nesse compartimento. Seu porta-malas é gigantesco e tem capacidade para 410 litros de bagagem. Agora, se você rebater os bancos, ele vai para até 1.800 litros. Sério mesmo, a bichona vira uma caminhonete e dá até para fazer pequenos fretes.
Esse carro possui a opção de motores 2.0 8 válvulas de 115 cavalos e 17,5 kg de torque. Também possui o 1.6 16 válvulas com 110 cavalos e 15,1 kg de torque. Ela também recebeu em 2005 uma versão Flex com até 115 cavalos e 16 kg de torque. Sem falar também que a Scenic ainda ganhou um motor 2.0 16 válvulas de 138 cavalos e 19,2 kg de torque. Seu consumo eu também acho uma grande qualidade. Eu já fiz uma média de 9 na cidade e até 15 na estrada. Você encontra algumas delas com câmbio automático também de 4 marchas, o famoso AL4, que é compartilhado com alguns veículos da Citroën e Peugeot. Com certeza esse carro é um verdadeiro sonho de consumo. Será mesmo? Continue por aqui que agora eu vou falar dos pontos negativos. Analise os dois lados e tome sua decisão, se compensa ou não comprar esse carro. Me diz uma outra coisa, você está gostando do conteúdo? Se sim, já aproveita e se inscreva no canal. Se inscrevendo, você não perde nenhuma novidade do mundo automobilístico. Agora que você já se inscreveu, te falo dos pontos negativos da Scenic. Todos sabemos que a Scenic é um carro bastante completo, mas também possui seus defeitos crônicos. Eu aproveito e te falo dos preços das peças também, que eu pesquisei na internet. Nos fóruns e grupos de ceniqueiros, os donos reclamam muito do conjunto motriz, especialmente a queima de bobinas, vazamentos de óleo e trambulador do câmbio ruim, entre outros. Começamos então detalhando o primeiro problema, que é relacionado ao câmbio manual. Alguns proprietários relataram problemas no trambulador do câmbio e, para corrigir, trocaram o kit do acionador de marchas do carro. Esse problema torna os engates muito ruins, imprecisos e duros. O preço do kit está aproximadamente uns R$80. Alguns donos também relataram defeitos internos na caixa de transmissão, como vazamentos através dos semi-eixos e coifa, e desgaste de engrenagens e outros componentes internos que foram comprometidos. Essas engrenagens custam em torno de R$120. Agora, o câmbio automático também é polêmico, e eu falo dele na sequência. Assim como em outros carros da Renault, motor e câmbio eram sustentados por coxins elevados e apoiados por um terceiro inferior. Esses coxins apresentam baixa durabilidade e, quando rompe, aumenta a vibração e o desconforto a bordo. Este desgaste acontece próximo dos 80 mil quilômetros e o preço da peça em torno de R$200 o par. Outro problema da Scenic está relacionado à suspensão. Além dos coxins de motor e câmbio, a suspensão do Renault Scenic também merece atenção. Nesse caso, a troca de componentes começa próximo dos 25 mil quilômetros e vai se estendendo, intensificando aos 50 mil quilômetros. Buchas, bieletas e batentes chegam a ser trocados em quilometragens bem baixas, incluindo ainda amortecedores com vazamentos, trocados ainda na garantia. E aí eu te pergunto, o problema do carro está na suspensão ou nas estradas brasileiras? O carro foi feito para rodar na Europa e não foi adaptado para o solo brasileiro. De todo jeito, se você optar pela compra, esse item deve ser avaliado. Quando a suspensão está comprometida, apresenta ruídos que incomodam. A Scenic também fica bem dura, provocando um enorme desconforto. Você, procurando pela internet, acha os 4 amortecedores com o valor próximo dos R$2.000. Outro problema da Scenic está na direção hidráulica. Nesse caso, a reclamação é com a vibração ao volante, sendo que teve cliente que teve que trocar todo o sistema para resolver. Outros efetuaram apenas o reparo, mas o problema voltou logo em seguida. O sistema completo da direção você encontra na internet por R$1.300 e o reparo R$300. Outro defeito recorrente da Scenic são as bobinas e sensor de rotação. A durabilidade das bobinas de ignição não é muito grande. O carro começa a falhar e vai perdendo força.
Quando trocar, você vai pagar uns R$100 cada uma. A cada 80 mil quilômetros é aconselhável trocar todas elas, antes que comece a dar problema. Nesse caso, todas as bobinas custam R$400. Outro componente que incomoda, como eu já falei, é o sensor de rotação. Embora alguns resolvam a questão com a limpeza do dispositivo, quem não sabe fazer já gastou algum dinheiro com guincho. O problema é tão recorrente que você encontra diversos tutoriais explicativos aqui no YouTube, te ensinando como resolver o problema. A bomba de combustível também apresenta falhas em várias unidades da Scenic, impedindo o funcionamento normal do carro e dificultando a partida. O kit da bomba você encontra na internet a partir de R$150. Também é comum baixar óleo, e antes de efetuar as trocas dos 10 mil quilômetros, você terá que completar. Há também relatos de defeitos no ar-condicionado, em especial no compressor do mesmo, que apresenta problemas na polia de acionamento e dentro do componente que pressuriza o gás refrigerante. A polia do acionamento custa aproximadamente uns R$90 e o compressor completo R$1.200. Outra reclamação dos usuários são os barulhos do acabamento interno, especialmente no painel, onde muitos procuraram, mas não acharam solução. Também existem defeitos nos vidros elétricos que algumas vezes não funcionam. Então vamos fazer um cálculo aqui bem rapidinho. Se você tiver um azar e pegar uma Scenic toda bichada e tiver que fazer tudo isso, vai gastar mais ou menos uns R$3.000 para levantar o carro. Ou seja, se você pagar uns 7 mil, ficará com o carro em ordem por uns R$10.000. A Scenic infelizmente saiu de linha porque também foi mais uma vítima da onda SUV, que mudou a preferência dos consumidores. E você? O que achou desse carro? Já decidiu se vai comprar ou não quer nem de graça? Agora eu te respondo se recomendo ou não. Na verdade, eu recomendo esse carro porque entrega muita coisa pelo valor de um popularzinho pelado. Mas é necessário alguns cuidados. Leve no seu mecânico de confiança para verificar suspensão, direção, câmbio, ou seja, se tiver com algum problema, já negocie esse abatimento no valor da compra. Depois, seja feliz com essa bela máquina. Super indico as versões com câmbio manual. Aí você me pergunta, mas o câmbio automático é ruim? Esse câmbio é o famoso AL4, compartilhado com alguns carros franceses. Ele foi desenvolvido para a Europa, onde o frio é intenso. Por lá, não temos histórico de problemas, porque o câmbio é bastante simples e durável. Mas qual é a diferença comparando com o Brasil? O principal problema é o clima tropical. O óleo do câmbio esquenta e perde suas propriedades. Por esse motivo, o desgaste de peças é prematuro. Em cada 10 câmbios AL4, 6 já quebraram. O manual do carro diz que a troca é nos 50 mil quilômetros em ambientes normais, e por aqui, o aconselhável seria a troca nos 25 mil quilômetros. Infelizmente, alguns donos sequer trocam o óleo da caixa, pelo alto custo, e passa o problema para frente. Essa troca custa em média uns R$500 fora a mão de obra, e uma troca no tempo certo evita um monte de problema futuro. Caso você acabe optando por um carro com câmbio automático, leve antes no especialista para fazer uma avaliação. Você encontra uma Scenic automática a partir de R$16.000, uma manual a partir de R$7.000. Na dúvida, vá de manual. Tenha em mãos um pouco de dinheiro sobrando para fazer as manutenções preventivas e seja feliz com o Renault Scenic. Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. Vou deixar aqui disponível para você clicar mais um vídeo bastante interessante. Me despeço por aqui e te aguardo no próximo vídeo.